Bom, hoje domingaço, não sou de fazer live domingaço, mas eu venho preparando um conteúdo, já não é de hoje, a respeito das refutações aos 19 artigos da Declaração de Chicago de 1978, o qual o professor Matheus Rangel me desafiou a respeito disso. Pois bem, gente, em seu quinto artigo, os artigos eles trabalham entre afirmação e negação. São 19 artigos. E as refutações que eu estou fazendo são bem elaboradas, trabalhosas demais, porque estou refutando 300 teólogos que acreditam que a Bíblia é santa, inerrante, confiável e tantas outras coisas. Bom, eu dou aula, será amanhã de segunda-feira. Aqui não tem como eu dar aula de 1 hora, que é o procedimento, o tempo qual eu dou, mas eu vou resumir dentro desse quinto artigo, na expressão final, que diz assim, da Declaração de Chicago, no seu quinto: nenhuma revelação normativa tenha sido dada desde o término dos escritos do Novo Testamento. O que isso quer dizer? Esses 300 teólogos estão afirmando que depois que foi escrito o Novo Testamento, depois que completou-se os escritos do Novo Testamento, após isso não houve nada inserido, não houve acréscimo. Após o término dos escritos, não tem mais nada inserido ali. Então logo nós temos um texto confiável, as cópias confiáveis. Então as cópias vieram daquilo o qual o Novo Testamento foi escrito. Nós temos um problema grave a respeito da manuscritologia sobre esse assunto, mas eu já vou na prática, só para vocês entenderem um pouquinho dos acréscimos. Quem vai tratar dos acréscimos que existiram são grandes especialistas como Bruce Metzger, como Barbara Alland, Kurt Aland, enfim, tem vários, tem Nestle Aland, Tregelles, Scrivener, enfim. Bom, nós temos alguns textos clássicos aí na Bíblia, está na sua Bíblia, e aí você fala, está aqui, isso aqui veio das cópias, isso aqui veio dos originais. Um exemplo é 1 de João 5, 7 e 8, que diz assim, aqui a apologética apanha forte. O problema de 1 João 5, 7 e 8. Aqui a apologética apanha forte. Basta olhar para 1 João que diz assim, a expressãozinha, né? No céu, o que está no céu? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Esse aqui é um versículo chave para dizer que a tal trindade existe. Aí o que a pessoa vai imaginar? Se está escrito na Bíblia, então isso veio dos manuscritos, veio dos originais, veio das cópias mais antigas dentro da sua reprodução. Só tem um problema. Professor? Essa frase não está nos manuscritos gregos antigos. Não aparece nos grandes testemunhos gregos primitivos. E sua história está ligada principalmente, olha só, à tradição latina. Quem vai dizer isso é Metzger. Metzger foi direto o maior crítico textual da história, tá? Bruce Metzger. As palavras são espúrias no texto grego original e entraram tardiamente sob influência latina. Deixa eu explicar isso. Quando você quer falar de cópias dos manuscritos, as cópias têm que ser em grego, não em latim. Então quando você chega dentro da patrística, você não vai encontrar, ainda mais para aqueles que estavam combatendo as visões arianistas. Então o silêncio é devastador. Quem colocou então essa expressão? Quem? Os pais das igrejas. Então o quinto elemento, o artigo 5º da declaração, na expressão final, que nada foi acrescido em cima do Novo Testamento uma vez já escrito, não é garantido, tá? Bom, enfim. Então inseriram isso, aí você chega no silêncio devastador. Se a passagem fosse original, logo se esperaria vê-la usada por Irineu de Leão, Tertuliano, Orígenes, Atanásio de Alexandria, especialmente nas controvérsias contra o arianismo. Bruce Metzger foi direto. O silêncio desses autores em debates onde o texto seria perfeito como prova é praticamente decisivo. Então, infelizmente, não teve condições. Mas como que entrou na tradição essa expressão, né, para corroborar com a tal da trindade? Vamos lá. Inicialmente a fórmula trinitária surgiu como uma glossa marginal em manuscritos latinos. O que é a glossa marginal?
vamos colocar a portuguesa aqui, comentários de rodapé. Então existiam o trabalho, os escritos desses pais das igrejas, e dentro desses manuscritos foi parar lá embaixo, mas isso em latim, não foi em grego, não veio de um manuscrito grego, não, foram dos debates, a inserção. Então entrou com uma glossa, provavelmente como explicação teológica do versículo 8. Essa hipótese é sustentada pelo fato de que as primeiras ocorrências aparecerem em contextos latino e não grego. Em seguida, essa glossa foi incorporada ao corpo do texto em manuscritos da tradição latina, não grego, especialmente na circulação ocidental. Esse tipo de expansão textual foi comum em manuscritologia, onde notas explicativas acabavam sendo absorvidas pelo texto principal. Posteriormente, o texto passou a aparecer em algumas versões da Vulgata latina, sobretudo em manuscritos medievais, embora não estivesse presente nas formas mais antigas da Vulgata atribuída a Jerônimo. Então, essa expressão que você tem na sua Bíblia, 1 João 5, 7, 8, que vai colocar um pouquinho a respeito da Trindade, gente, isso não veio do escritor João, que diz que escreveu a sua epístola. Isso não vieram dos primeiros pais das igrejas. Isso é uma influência tardia. Então dizer que na Bíblia não contém versículos que não vieram dos seus autores originais, vai ter que sacudir muito. Vamos mais um exemplo rapidinho. Mateus 6,13. Quem é que não conhece Mateus 6,13, o finalzinho? Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Não, professor, isso aí está escrito na minha Bíblia, na sua Bíblia, na minha Bíblia. Está. Mas isso veio das cópias do grego? Lá do manuscrito de Mateus? Também não. Não, professor, não. Vamos lá. Outro exemplo importante é a doxologia do Pai Nosso em Mateus 6,13. Essa frase é muito conhecida nas igrejas, mas não aparece em alguns dos melhores manuscritos gregos antigos. Sua presença está ligada ao uso litúrgico da oração na igreja, mas não a igreja lá do tempo de Mateus não, tá? Kurt e Barbara Alland observaram que a doxologia era um caso de expansão litúrgica que migrou para a tradição manuscrita, ou seja, daquilo que os pais das igrejas colocavam, inseriam em suas doxologias, no encerramento das suas liturgias e catequese, acharam tão bonitinho que depois foi para onde? Foi parar em alguns manuscritos, até que chega no tempo de fazer as edições, aí alguém, bonitinho, vamos colocar isso aqui como se fosse do escritor Mateus. Entendeu agora? Isso importa por quê? Porque mostra que o texto bíblico não vivia em redoma de vidro. Liturgia, catequese e uso eclesial tocavam o texto. Quando a igreja repetiu uma fórmula, essa fórmula acabava entrando em cópias manuscritas. Isso não é teoria conspiratória, é história do texto. Portanto, nenhum estudioso sério sustentará que o texto bíblico ficou imune a complementações até o fechamento do cânon. Isso é propaganda dogmática, não história textual. Os dados mostram o quê? O que aconteceu? O cânon primeiro demorou a ser delimitado, os manuscritos antigos não eram todos completos, o texto circulava em formas variantes, algumas passagens entraram ou se consolidaram mais tarde. A tradição patrística participou desse processo como testemunha, transmissora e às vezes legitimadora. Logo, a frase apologética, a Bíblia não teve complementações, não descreve a realidade dos manuscritos. Ela apenas protege um sistema doutrinário que não aguenta olhar de frente para a história do texto. Então, mais uma aula aí, quando as pessoas dizem, não, professor, a Bíblia ela é fiel à palavra de Deus, o Espírito Santo inspirou. Tudo que está na Bíblia é aquilo que os seus autores originais escreveram e depois os copistas foram fazendo suas cópias de forma fidedigna. Pode existir variação, professor, mas não variações que alteram a doutrina. O problema é quando você lê a Bíblia e aquele versículo não veio do escritor original, nem do escriba que fez a cópia. Veio por influência da igreja. Que coisa, né? E aí? A Bíblia é confiável? É 100% mesmo? Está aí. E eu chamo todos vocês amanhã às 18h30 lá no meu canal do YouTube, a aula do segundo artigo. Então toda segunda-feira eu dou aula lá às 18h30 a respeito da Declaração de Chicago. E aqui é coisa resumida que é o que é permitido aqui nesse canal. Tá bom, gente? Um bom domingo a todos, sucesso para todos vocês. Até amanhã, se eu estiver vivo, às 18h30 lá no meu canal. Um abraço, fui, tchau, tchau.